Nos próximos dias, o Internacional deverá oficializar o primeiro movimento dessa janela de transferências da metade do ano, mas é de um jogador que ainda está e já está no estádio Beira-Rio. Vitor Gabriel será comprado definitivamente pelo Internacional, ele que foi o grande destaque do início da temporada colorada, em especial do título do Campeonato Gaúcho. O Inter queria comprar um percentual maior, neste momento não conseguiu e foi apressado por uma proposta irrisória e tratada por deboche, vinda do Cruzeiro. A gente explica tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Vitor Gabriel, zagueiro que foi um dos destaques do Inter no título do Campeonato Gaúcho e que está agora demandando da direção colorada um movimento importante, a compra dos seus direitos federativos de maneira definitiva junto ao Sport Recife, que detém o passe do jogador até o momento. O Sport emprestou o Vitor Gabriel para o Internacional, anteriormente para a equipe sub-20, esse empréstimo ele foi renovado e nesse ano de 2025 o Vitor Gabriel estourou, em especial pelo que ele jogou no Campeonato Gaúcho. É um jogador que assumiu a titularidade do Internacional, foi titular em jogos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores da América. Nesse momento, ele briga por espaço com o Juninho, que foi um jogador vindo do futebol dinamarquês, com experiência também no futebol brasileiro, mas os dois disputam essa posição de titular em um bom nível para o Internacional. O Vitor Gabriel tem sofrido com lesões. Ele teve uma lesão muscular na final do Campeonato Gaúcho, no Clássico Grenal. Depois, no Campeonato Brasileiro, ele voltou a sentir e acabou dando espaço na partida contra o Bahia ao Juninho, que desde então vem tendo uma sequência importante no Internacional, mas o Vitor Gabriel volta a jogar depois da parada do Mundial de Clubes. Esta é a história do Vitor Gabriel. Mas ao ser emprestado para o Internacional, o Sport colocou uma cláusula de compra do Inter de $500 mil por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Inter tentou negociar este valor para adquirir um percentual maior por um valor maior. Se $500 mil era 50%, o Inter queria adquirir 70, 80 e aí pagando um valor maior, que seja 2 milhões de euros, que seja 3 milhões de euros, porque a valorização do Vitor Gabriel neste meio tempo, ela acontece de maneira bastante significativa, mas o Sport acabou não aceitando. O Inter vai tentar adotar uma outra estratégia neste negócio, que é a compra dos 50% dos direitos econômicos do jogador, apostando em uma valorização do atleta e depois, com a caneta, tentar arrancar do Sport em uma eventual venda um valor maior. Vou dar um exemplo, tá? O Inter vai ter 50% dos direitos econômicos, o Sport Recife vai ter os outros 50%. Mas a assinatura da venda para um grande clube do futebol europeu, ela pertence ao Internacional, é o Inter que dá o aval ou não. O Inter pode, por exemplo, receber uma proposta de 10 milhões de euros pelo Vitor Gabriel e chegar no Sport Recife e propor um acordo. Olha, vocês têm 50%? Beleza. Mas eu não vou vender se eu não receber 7 de euros. Então, assim, vamos fazer o seguinte, eu assino essa venda e vocês pegam 3 milhões de euros para vocês, limpos, beleza? Se o valor for de 15 milhões de euros, os valores seriam ainda maiores tratados dessa maneira. E tentar convencer o Sport a, em uma futura venda, abrir um percentual maior para o Internacional para que a venda saia, já que caberá ao Inter assinar ou não essa proposta de venda, porque o Inter que detém os direitos federativos do jogador a partir deste movimento de compra de $500 mil por 50% dos direitos os direitos financeiros econômicos do jogador. Essa vai ser a estratégia do Internacional a partir de agora. Mas existem já sondagens pelo Vitor Gabriel e uma delas até apressou um pouco esse processo que eu citei aqui, que foi uma proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro agora veio ao Sport e veio ao Inter comunicar que tinha interesse no Vitor Gabriel. Mas a sondagem e os valores apresentados pelo Cruzeiro, eles foram tratados como um deboche ao Vitor Gabriel, ao Internacional e também ao Sport Recife. O Cruzeiro teria oferecido 4 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Vitor Gabriel, que é um valor irrisório. É um valor um pouco maior do que o Inter conseguiu fixar no contrato quando pegou por empréstimo o Vitor Gabriel e ele era apenas um jogador do sub-20. Pela valorização que o Vitor Gabriel teve no Campeonato Gaúcho, imagina vender hoje o Vitor Gabriel para outro time por 4 milhões de reais. É considerado um deboche. O negócio não saiu, o Inter segue na expectativa de desenvolver o jogador, fazer com que ele tenha um bom nível de atuação e ser vendido para um grande clube da Europa por uma grande quantia de dinheiro.
O Wolverhampton, na Inglaterra, é um clube que vem sondando e monitorando a situação do Vitor Gabriel e pode ali na frente apresentar uma proposta, mas proposta para tirar o Vitor Gabriel do Inter, gente, é acima de 10 milhões de euros, pelo nível que o jogador apresentou nessa temporada de 2025, pela idade que ele tem, pela qualidade que ele tem, pela sua característica. O Inter entende que no mínimo 10 milhões de euros consegue ter pelo jogador, e aí teria que acertar com o Sport Recife essa questão dos percentuais. Mas o primeiro movimento já está sendo feito, que é a compra, a execução da cláusula contratual de 50% dos direitos econômicos do jogador por 500 mil dólares, movimento que o Inter deve anunciar a partir dos próximos dias, já com um contrato feito pelo jogador que vai ganhar um aumento, obviamente, um salário de jogador com nível de titularidade, um contrato mais longo, tudo isso deverá ser anunciado agora, durante essa pausa do Mundial de Clubes. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!